escreve a um dos seus discípulos, chamado Timóteo, faz parte de um conjunto das chamadas cartas pastorais, cartas que instruem, cartas que ensinam, cartas que repreendem, cartas que falam das dificuldades que os discípulos de Paulo enfrentariam na caminhada cristã. E, em particular, essa segunda carta de Timóteo, bem diferente da primeira, um tema bem diferente. Aqui Paulo está preso, aqui Paulo está prestes a ser morto, e ele fala sobre isso nessa carta. Uma carta muito especial para alguém que Paulo prezava muito, que era Timóteo, um jovem pastor que havia assumido a comunidade em Éfeso. E eu gostaria de ler e tirar alguns ensinamentos de Paulo a Timóteo para que a gente possa aplicar aos nossos corações essa noite. Versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta, ele não é coroado se ele não lutar, se ele não competir segundo as normas. O lavrador, o agricultor que trabalha, deve ser o primeiro a comer ou a participar dos frutos. Pondera, pensa, medita no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas e em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Até o versículo 9. Amém? O apóstolo aqui escrevendo a Timóteo, e a gente percebe em as cartas de Paulo que ele era um mestre bem didático naquilo que ele queria dizer, na mensagem que ele queria enviar. E não é diferente nessa carta. Paulo aqui é muito didático no ensino a Timóteo. E aqui ele traz alguns ensinamentos para que Timóteo pudesse então continuar trilhando essa caminhada, que não é nada fácil, que nos leva a um alvo que todos nós esperamos, mas que nós sabemos que é uma caminhada difícil. Paulo está dizendo a Timóteo as dificuldades que ele enfrentará nessa caminhada, e deixando claro para Timóteo que assim como tem uma música antiga que eu cantava, eu disse: se o caminho é estreito, a porta também é. Isso fica claro. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, se o caminho é apertado, meu filho, a porta é mais ainda. E aí ele traz alguns ensinamentos a esse jovem pastor, a esse jovem cristão, a esse jovem que está servindo ao Senhor, que está tendo no seu coração o alvo que é o prêmio da sua vocação. Paulo, ele traz aqui uma maneira didática de ensinar a Timóteo. Ele faz algumas comparações nesse texto, comparando o cristão, ou comparando a caminhada cristã a algumas figuras representativas da comunidade da época. E ele traz algumas figuras, como a figura do soldado, como a figura do atleta, como a figura do agricultor. Figuras comuns e representavam bem a comunidade naquela época. E Paulo, usando dessa maneira versátil de ensinar, ele faz algumas comparações do cristão a essas figuras emblemáticas. E nesse trecho, ele faz essas comparações no versículo 4, versículo 5, versículo 6. Ele traz essas figuras. Ele diz a Timóteo: Timóteo, você precisa ser como um soldado. Você precisa ter disciplina. Você precisa entender as normas. Você precisa se submeter a uma autoridade.
na sua caminhada, na caminhada que te levará ao prêmio da tua vocação. Você vai ter que ser um jovem, você vai ter que aprender a ser um cristão que tem disciplina, um cristão que sabe a hora certa de fazer as coisas, um cristão que se submete a uma voz que é superior à voz do seu coração. Esse é o ensinamento que ele está dizendo. Eu costumo comentar com alguns jovens e dizer para eles que eu já fui militar. E alguns riem, né? Não parece, né? Realmente. É difícil acreditar. Você já foi militar, não é possível. Eu trouxe umas fotos para provar aqui. Para vocês não ficarem só com minha palavra. Eu fui militar. Esse jovem, sou eu. É esse mesmo. Tem uma outra. Esse é o momento mais difícil que eu enfrentei lá na caserna. Mas eu fui militar. 6 anos na aeronáutica. E eu entendi algumas coisas, alguns princípios militares, algumas coisas, né? A gente aprende. Algumas coisas que pertencem somente a esse mundo, né? Que é um mundo bem à parte mesmo. Quem é militar aí sabe disso. Não tem nada a ver com o que é aqui fora. Parece que é um mundo à parte, né? Do mundo que a gente vive. Pelo menos é assim que eu me sentia quando estava lá. Mas eu fui liberto. Amém? Eu fui liberto. Mas uma das coisas que eu entendi foi essa questão de disciplina. E o quartel passa isso de uma forma bem relevante e contundente para nós. Né? É aquele jovem que está acostumado a levantar e ter que as pessoas façam tudo por ele. Lá não tem isso. Lá você levanta, lá você arruma a sua cama. Lá não é se você quer arrumar ou se você vai arrumar. Você tem que arrumar, é obrigado. Você tem que arrumar a sua cama, porque se você não arrumar a sua cama, você vai ter uma penalidade. Então a gente aprende que a gente está ali para obedecer. Não existem os nossos sonhos, não existem as nossas programações quando a gente entra nesse mundo da caserna. Não é a caserna, não é o mundo na caserna que se adequa ao mundo aqui, não. Nós temos que adequar o mundo aqui ao mundo de lá. As pessoas que trabalham por escala sabem disso. Eu não faço a minha escala baseado na escala aqui da igreja. O cristão que quer PM, ele não vai escolher os dias de serviço lá na caserna de acordo com a escala que ele está aqui no estacionamento. Não é assim que funciona. Lá ele vai escolher aqui os dias que ele vai ficar no estacionamento baseado na escala que ele está lá no quartel. Existem normas, existe uma disciplina. Existe um jeito que você tem que se vestir. E não é opcional, você tem que se vestir daquele jeito. Não é opcional você não passar a sua camisa hoje. Você tem que passar a sua camisa. Não é opcional o seu sapato não estar brilhando. Você tem que estar brilhando o seu sapato. Hoje eu não vou tirar a barba. Não existe isso lá. E graças a Deus eu fui liberto. Oh, Jesus. Não existe isso. Você tem que estar com a sua barba alinhada e feita todos os dias. Os irmãos sabem e devem imaginar o que eu passei lá, né, queridos? Baseado no que eu sou hoje, né? Eu sofri demais. Mas graças a Deus foi um tempo bom. E Paulo está falando de uma figura que é bem conhecida na época. E está comparando o cristão a essa figura. E ele está dizendo, Timóteo, você precisa ser um cristão alinhado, assim como o soldado é. E o soldado romano, que era a figura emblemática, ele era um soldado que tinha disciplina. Ele sabia a quem ele servia, ele sabia a quem ele tinha que prestar serviço, ele sabia e tinha que ser leal à sua nação. Eu escutava uma frase lá no quartel, uma frase mentirosa, claro, mas uma lavagem cerebral. Então, assim, soldado, ele está acima do tempo, né? Ele está acima do clima, ele está acima de tudo. Né? Se você está de serviço, se você está de prontidão, se você está na posição de sentido, querido, pode pousar um passarinho na tua cabeça. E você não pode se mexer. Você vai lá ver os dragões da Independência tirando serviço lá no palácio, vê se eles se mexem. Pode o mosquito entrar e passear dentro do nariz dele, que ele não pode tirar, ele tem que ficar quieto. É um inferno, irmãos. É um inferno. Senti muito isso lá em Forma. E se você se mexer, você vai ser penalizado, querido. Colegas meus se mexiam. Ficavam lá o final de semana, não iam para casa, porque se mexeu. E botava a culpa no mosquito.
E o sargento falava, você não pode ser vencido por um mosquito. Você é maior do que um mosquito, então deixa o mosquito em paz. Deixa ele andar no teu nariz, na tua orelha, onde ele quiser. Você fica parado, você está acima dessas coisas. E eu fico pensando, nós estamos falando de um tempo e de uma nação que sofria na mão dos militares romanos, de cristãos que sofriam e sabiam da força que era a patente, que era ser militar naquela época, a rigidez, matar pessoas em nome de uma nação, em nome de um rei. E Paulo está dizendo, Timóteo, entende uma coisa, você também tem um superior. Existe alguém superior a você. Existe alguém que te arregimentou por uma causa. E você, assim como um soldado, precisa ter disciplina em cumprir a sua missão. Você tem uma missão a ser cumprida. E você tem que olhar para o soldado e você tem que ser como ele, porque ele é disciplinado. Porque ele entende que a única coisa que ele tem que fazer é cumprir ordens. Timóteo, você precisa ser como um atleta. O atleta vive em prol de ganhar um prêmio, de subir no pódio. A vida de um atleta é se preparar para estar no primeiro lugar. Ele vive para isso. A sua forma de se alimentar, a sua forma de se divertir, a sua família, tudo na vida de um atleta é em prol de que ele seja um vencedor, de que ele suba ao pódio. É tudo focado. Qual é o foco do atleta? É subir no pódio. Eu sou um atleta, eu treino para isso. Eu nasci para isso. Eu treino de manhã, eu treino de tarde, eu treino de noite. Final de semana, eu não vivo a minha vida ao léu. Tudo que eu faço no final de semana tem a ver com aquilo que eu quero, que é subir num pódio. Existem sacrifícios a serem feitos. Existem coisas a serem deixadas. E o atleta sabe disso. Paulo está dizendo, você é assim como um atleta, e eles entendiam muito disso, que existiam muitos jogos naquela época. E Paulo está dizendo, Timóteo, o atleta, ele treina, ele abre mão de muitas coisas, porque ele tem um alvo. E assim como um atleta tem um alvo, você também tem um alvo. Você tem que lutar por ele, você tem que treinar por ele, você tem que suar por ele, você tem que se preparar para as competições, como um atleta se prepara. Para que você vença cada uma delas, para que você um dia possa subir no pódio. Timóteo, você precisa ser como um agricultor. Aquele que planta, aquele que prepara a terra, aquele que rega, aquele que espera o tempo da chuva, aquele que luta para combater as ervas daninhas que tentam invadir a plantação e destruir tudo aquilo que foi feito. E ainda mais, Timóteo, você se esforça mais um pouco, porque depois que o fruto nascer, você ainda terá o trabalho de colher o fruto que você plantou. Aprende com isso, Timóteo. E como Paulo instruiu a Timóteo como seu discípulo, nós entendemos que como discípulos de Cristo, nós também precisamos ser como soldados, como atletas, como agricultores. Nós precisamos ter disciplina como soldado, nós precisamos nos esforçar como atleta. E nós precisamos também preparar o terreno do nosso coração para tudo aquilo que Deus quer plantar e tudo aquilo que Deus quer que nós colhemos no grande dia da sua vinda. E nós aprendemos isso nesse trecho. E é maravilhosa essa carta, uma carta simples. Uma carta que fala e que usa exemplos simples para trazer mensagens relevantes. Mas será o que mais que Paulo ensina a Timóteo nessa carta? E aí eu te convido, então, a ir para o versículo 1 que nós lemos. Existem algumas palavras-chave aqui nesse texto que nos ensinam, que nos trazem uma mensagem, que nos mostram como nós chegaremos, como nos tornaremos soldados, como nós nos tornaremos atletas, como nós nos tornaremos agricultores, lavradores, neste reino de Deus. E o primeiro versículo diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Timóteo, você precisa se fortificar, você precisa se fortalecer. O crente que não se fortalece, querido, ele não tem condições
estar de pé. É aquele velho ditado. Saco vazio, não fica em pé, não é isso? Se aplica muito bem aqui. Paulo, ele começa dizendo a Timóteo: Timóteo, entende uma coisa. Primeira coisa, você precisa se fortalecer. Você precisa estar forte. Você precisa estar de pé. Você precisa estar pronto. Se a ideia é você se tornar um soldado, primeiro você tem que estar pronto. Você tem que estar fortalecido. Porque uma das coisas que eu me lembro quando eu me alistei na aeronáutica, era a pergunta que o cara fazia quando a gente estava todo mundo numa sala: alguém aqui tem alguma doença? Alguma doença que você não pode se esforçar, que você não pode fazer, não pode ficar no sol? Então, quem é inválido? A pergunta era essa. Quem aqui que não pode servir? E aí a gente via muitas pessoas dizendo: eu não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E alguns já eram dispensados na hora. Mas você não serve mesmo, você não dá. De cara, alguns já eram dispensados. No reino de Deus, querido, não é diferente. A gente, quando se apresenta, quando a gente se alista nesse exército do Senhor, quando o Senhor nos arregimenta, Ele precisa de pessoas que estejam prontas. Prontas para lutar. Prontas para aprender. Prontas para serem ensinadas. Prontas para o trabalho. Pessoas que sejam minimamente aptas. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa ter o mínimo, que é força, que é ficar de pé. Queridos, é impossível você lutar, você caminhar, você participar daquilo que Deus tem para você, ou daquilo que Deus quer fazer através de você, se você não consegue ficar de pé, querido. Se você não consegue estar pronto para a luta, se você não consegue estar nem mentalmente, nem fisicamente pronto para entender o que Deus quer de você e entender que Deus vai fazer algo através de você. Fortifica-te na graça. E aí ele já dá a receita de aonde ele vai encontrar essa força. Se você precisa de força, Paulo já está dizendo de onde ela vai vir. Fortifica-se na graça. De onde vai vir a força? Da graça. Amor, perdão, graça, misericórdia. São coisas que andam de mão dadas, queridos. E são essas coisas que nos fortalecem. É o amor de Deus que nos fortalece, é a misericórdia de Deus que nos fortalece. É a graça e o perdão do Senhor que nos dá forças. A força não vem de mim. A força não vem do seu interior, querido. A força não vem dos seus braços. A força não vem das suas pernas. A força não vem da tua capacidade. Todos os homens de Deus que foram chamados para grandes obras entenderam a sua incapacidade. Todos. Homens como Moisés, quando Deus o chama para libertar o seu povo no Egito, Moisés diz: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Moisés, entende uma coisa. É eu com você. Não é você comigo. A força é eu que te dou. A capacidade é eu que te dou. A instrução, o ensino sou eu que te dou. A força foi eu que vou te dar forças. Você vai falar em meu nome. Não é em seu nome. Não é o seu braço. Você não vai livrar o meu povo, através do teu braço, da tua capacidade, das tuas estratégias. Não. Sou eu. Timóteo, fortifica-te na graça. A tua força vem do Senhor, Timóteo. A tua capacidade, Timóteo, vem do Senhor. O teu ânimo, a tua coragem para encarar as coisas da vida, os desafios da vida, vem de quem? Do Senhor. Porque quando vem de nós mesmos, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai se frustrar. Se você tem encarado a sua vida e os desafios da tua vida na tua força, na tua coragem, no teu próprio ânimo, querido, você não vai longe. Você não vai longe. Você não vai longe. Logo você vai ficar caído no caminho. Porque se você tem encarado a vida, se você tem encarado as coisas da vida, os desafios da vida, na tua força, na tua capacidade, queridos, é impossível você atingir o alvo
a qual o Senhor te criou para que você atinja. Você vai ficar prostrado no meio do caminho. Porque homem algum, mulher algum, pode em si mesmo chegar a algum lugar, se não for através do Senhor. Homem nenhum, mulher nenhuma pode fazer nada, se não for o Senhor que conceder que você faça. Nada, querido. Eu uso uma frase do pastor: o máximo que você vai conseguir é ganhar dinheiro. Máximo. O máximo que você vai conseguir na vida é ganhar dinheiro. Se você acha que ganhar dinheiro é a missão, é o chamado que Deus tem para a tua vida, querido, então se dê por satisfeito. Use e usufrua daquilo que você já tem. Porque o máximo que você vai chegar de entender e de ver a glória de Deus é aquilo que o seu dinheiro vai comprar para você. Só. Só. Nós estamos passando em nossas vidas em constantes mudanças. Precisamos constantemente nos adaptar aos tempos, seja de fartura, seja de falta. A gente passou algum período agora aí sem um pouco tempo sem gasolina. E a gente viu o desespero das pessoas com a falta de gasolina. Meu Deus, como eu vou andar agora? Eu só sei andar de carro. Alguns anos atrás, as pessoas andavam de bicicleta, andavam a pé. Se fosse a escassez hoje de combustível, se fosse há 20 anos atrás, não tinha dado esse impacto todo. As pessoas andavam, as pessoas caminhavam, as pessoas andavam de bicicleta. Eu não peguei essa época, tá, irmãos? Mas não dependiam tanto de carro. Mas agora nessa dependência, nesse mundo que a gente vive, a gente não quer levantar nem para mudar de canal, porque a gente precisa de um controle remoto. Imagine ficar andando. Imagine ir na padaria, imagine ir para a igreja de pé, isso não existe. E as pessoas se desesperam porque não vão ter mais o combustível para botar a gasolina a andar. O combustível, o gás de cozinha então, meu Deus, o que eu vou fazer se não tiver gás? Nós não vivemos mais se não tiver gás. O que a gente vai ser da nossa vida? A gente passa por mudança, a vida passa por mudança. E Paulo entendeu e falou para Timóteo: Timóteo, você precisa estar forte para as mudanças que a vida vai ocorrer na tua vida, com as mudanças que você vai encontrar na sua caminhada, Timóteo. Eu tenho aprendido. Eu sei estar na fartura, eu sei estar na escassez. Se não tenho pão, glória a Deus. Se tenho pão, glória a Deus. Se estou preso, glória a Deus. Se estou solto, glória a Deus. Porque a minha força vem de quem? Vem dele. Quando a força vem dele, não importa a situação que a gente enfrente. Não importa a mudança que a gente esteja vivendo em nossas vidas. Não importa se o desemprego chegou, não importa se o emprego chegou. Não importa se comprei uma casa, não importa se eu estou tendo que vender a minha casa ou se eu estou perdendo minha casa. A minha força vem de quem? Vem do Senhor. E quando a nossa força vem do Senhor, não existe mudança. Nós estamos sempre de pé. Nós somos como Josué. Tem de bom ânimo. Eu tenho bom ânimo. Ah, você está desempregado? Sim, mas eu tenho bom ânimo. Porque o meu ânimo não vem de um emprego, meu ânimo vem do Senhor. Meu salário não é bom. Ah, estou desanimado porque meu salário não é bom. Querido, se o teu ânimo vem do teu salário, querido, você está enrolado. Você está enrolado. Você vai morrer no meio do caminho. Você vai ser tomado por esse sentimento de que sempre falta alguma coisa. De que nunca as coisas estão boas para nós. Porque nós não conseguimos aquilo que os nossos olhos almejam. E a gente tem aprendido neste lugar que nós não fomos criados e nós não fomos chamados pelo Senhor para satisfazer os desejos dos nossos olhos, mas para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Em Salmo 28, versículo 7, o salmista diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha confiança. E é dele que recebo ajuda.
A pergunta é de quem você tem recebido ajuda, querido? De onde tem vindo a tua ajuda? Do teu dinheiro? De onde tem vindo a tua ajuda? Das pessoas? Lamento dizer, mas uma hora essa ajuda vai acabar. A tua ajuda precisa vir do Senhor. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Todas as outras fontes secam. Porque se a tua confiança é no teu amigo, um dia, querido, você vai se decepcionar com ele. Se o teu socorro vem do dinheiro das pessoas, um dia você vai se decepcionar, porque o dinheiro vai acabar e não vai vir mais. Se o teu refúgio está nas coisas que você já conseguiu na sua vida, querido, te lamento dizer, mas um dia tudo isso será corroído, tudo isso ficará aí. Tudo isso aí será tomado. A gente está vendo 2 países enfrentando situações terríveis com vulcões. Pessoas que tinham a sua vida estabilizada, tinham estrutura, tinham a sua casa, e de repente a força da natureza é tomada, e as pessoas perdem tudo que tem, não tem mais nada. De uma hora para outra, tudo que foi construído se acaba. A única coisa que elas têm agora é a vida, e a vida delas não pertence a elas, querido. A vida pertence ao Senhor. E por que a gente se apega, e por que a gente se confia tanto nas coisas que a gente consegue com as nossas próprias mãos, com a nossa capacidade? Por que a gente se pega tanto nessas coisas? No versículo 4, Paulo diz assim: Timóteo, nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida. E entre parênteses eu coloco para você: negócio dessa vida. Aqui tá a grande bobeira. Aqui está o passo em falso que a gente dá. É por isso que as coisas começam a se desconcertar na nossa vida. Por causa desses negócios da vida aqui. Que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. E que negócios da vida são esses, queridos? Os negócios da vida, queridos, é a fofoca. O negócio da vida é a intriga. O negócio da vida é a confusão, é a rebeldia. O negócio da vida é a ingratidão. Os negócios da vida são os problemas que a gente não entende, também a gente não resolve. E eles se tornam, então, coisas permanentes na nossa vida. E a gente passa a viver para eles. Como se não existisse uma causa maior para que a gente possa acordar de manhã. Nós acordamos para resolver os nossos problemas. E a gente passa a viver em prol dos nossos problemas. E Paulo está dizendo: Timóteo, não faça isso. Não se envolva nos negócios da vida, que se você se envolver nas coisas da vida, você vai viver para eles. E o grande erro que muitos de nós estamos cometendo na nossa caminhada cristã é que a gente está vivendo para as coisas da vida. Por que você não vem no encontro, jovem? Porque eu não posso. Eu não tenho tempo. Mas a gente serve ao dono do tempo. Como você não tem tempo? Não tenho tempo, meu tempo está consumido. Eu estudo, eu trabalho. Isso já consome meu tempo. Você não vive, querido. Você é escravo. Você não vive, você é escravo. Você se envolveu nos negócios dessa vida. Você esqueceu que você não é daqui. Você não pertence a esse mundo. Nós estamos de passagem. Você se perdeu, você se embaraçou com as coisas da vida. Paulo está dizendo: Timóteo, você é novo. E uma das coisas que você tem que ter cuidado é para que você não se embarace com as coisas da vida. Porque se você se envolver demais com as coisas dessa vida, você não servirá ao Senhor. Você não servirá ao Senhor. E é o que a gente tem visto. Pessoas que não têm mais tempo. Não existe tempo. Não existe agenda. A minha agenda está toda tomada. Com o quê? Com as coisas dessa vida. Eu vivo para as coisas dessa vida. Como se não tivesse sido chamado por alguém superior a mim, que é alguém que é soberano e que tem uma missão para que a gente cumpra.
E a gente vive e passa a viver para nós mesmos. Em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: vocês precisam se revestir do novo homem. Vocês precisam se revestir do novo homem. E o novo homem ele foi criado segundo a verdadeira justiça e a verdadeira santidade do Senhor. Este homem, este novo homem, ele não vive para si mesmo. Esse novo homem que precisa revestir o nosso interior todos os dias, é um homem que vive para servir aquele que o arregimentou. E Paulo diz: revestivo desse novo homem. Que o velho homem morra, que você se revista todo dia do novo. O novo que tem vontade de fazer as coisas do Senhor. O novo que entende que a nossa vida aqui é passageira. O máximo que a gente tem aqui é 100 anos. E por que a gente vive como se tivesse só esses 100 anos? Se nós estamos falando de um Deus eterno. Porque nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa vida que nós esquecemos daquilo que é eterno. Daquilo que vale a pena, daquilo que não passa, daquilo que o tempo, daquilo que a ferrugem não pode consumir. Dessas coisas é que nós estamos falando. Porque o resto tudo aqui ficará, querido. Mas se a gente vive como se tivesse só essa vida. E Paulo diz: nós vivemos como os maiores miseráveis. Porque a gente vive só para o tempo que nós temos aqui. E ele é tão curto. Ele não é nada perto do que o Senhor tem para nós. Mas a gente se agarra a isso aqui como se isso aqui fosse... Não tem mais nada depois disso. Eu tenho que aproveitar o melhor. Eu tenho que conquistar o melhor. Eu tenho que comprar. Eu tenho que vender. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ter. Porque é a única oportunidade que eu tenho. E nos embaraçamos com as coisas dessa vida. Paulo diz no versículo 3, no capítulo 3 de Efésios, que para nós sermos cheios da plenitude do Senhor, nós precisamos nos esvaziar primeiro. E é somente cheios da plenitude do Senhor é que nós teremos satisfação em quem? Nele. Porque enquanto a nossa satisfação estiver nas coisas deste mundo, querido, nós não somos cheios, nós somos vazios. Não existe nada nesse mundo que preencha o vazio do homem, senão o Espírito Santo de Deus. E as pessoas correm de um lado para outro, tentando preencher esse vazio que existe dentro delas. E elas não entendem que elas precisam ser cheias da plenitude do Senhor, cheias da vontade do Senhor, cheias do querer do Senhor, cheias do novo homem, de uma nova mulher que o Senhor criou, segundo a sua justiça, segundo a sua santidade. Em 1 João, no capítulo 2, diz assim: não ameis o mundo e nem o que, querido? Nem o que há nele. Não ame o mundo, nem as coisas que existem nele. Não ame o mundo, nem as coisas que existem nele. Porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Nada vem do Pai. Nada. Nada vem dele. Mas por que nosso coração está aqui? E por que nosso coração está nessas coisas que são passageiras? Será que nos perdemos? Será que estamos nos fortalecendo em algo que não é a graça do Senhor, que não é a misericórdia do Senhor? Nós precisamos nos lembrar, querido, que a nossa pátria não é neste lugar. Esses dias o Isaac estava me perguntando se a gente é Brasil, tal, que eu acho que na escola já estão comentando da Copa. E ele, acho que eu vi nas conversinhas dos colegas lá, e perguntando para quem ele torce, ele falou: pai, a gente é do Brasil, né? É, somos sim, filho. Então eu sou Brasil. Brasil! Isso, filho. Eu amo o Brasil. Amém, filho. Né? E a inocência de uma criança, né? E eu pensando, meu Deus, a gente não admite como uma criança que a gente ama o mundo, que a gente ama as coisas do mundo, que a gente ama isso aqui realmente.
A gente ama isso aqui. Com todo o sofrimento, com a falta de saúde, com a falta de segurança, com a violência que se distribui todos os dias, voluntariamente, com as balas perdidas da vida, com as pessoas morrendo na UTI, todos os dias, por falta de atendimento, por falta de medicação, pessoas drogadas andando pelas ruas como zumbis. A gente ama isso aqui. E como a gente precisa de Deus, querido. E como a gente precisa se desligar disso aqui. Como a gente está ligado demais nisso aqui. Como a gente precisa entender que isso aqui não pertence à eternidade. Que nós precisamos sentir e buscar aquilo que é de Deus, aquilo que é eterno já aqui. E não nos apaixonar todos os dias por essa vida que não dura e que passa rapidamente. Como a gente precisa se deixar, se envolver pela vontade de Deus e pelas coisas de Deus. Versículo 5, ele diz assim: nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. Você não vai chegar ao pódio por nenhum meio, por nenhuma estrada, por nenhum atalho que não for através da palavra de Deus e de viver e de praticar essa palavra de Deus. Não existe um outro meio. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Conhecer, viver e prosseguir em conhecer a Cristo. É o único meio de nós alcançarmos o pódio, a coroa. Mas a gente se esquece disso, a gente quer criar outros meios, a gente quer criar outras estradas, a gente quer pegar outros veículos, a gente acha que a gente pode construir o próprio atalho para chegar até ele. Essa questão do atleta, a gente está bem familiarizado com isso, porque a gente tem no Brasil muitos atletas. Alguns que foram banidos do mundo dos esportes, porque acharam que poderiam, por um outro meio, alcançar sempre o pódio. Rebeca Guzmão, uma das nadadoras, foi banida do mundo dos esportes, depois de ser pega no doping várias vezes. Não foi uma vez, foi várias vezes. Ao ponto de as pessoas terem que bani-la. Maradona, um jogador conhecido da Argentina, acabou a sua carreira no fundo da miséria, do vício, das drogas. Um homem que já não conseguia mais viver se não tivesse a droga. E o esporte, ele não aceita isso. O esporte não aceita isso. A gente tem um jogador de vôlei chamado Giba, que foi pego no antidoping usando maconha. Você não pode. Você não pode. Se você continuar por esse caminho, você vai ser banido. Não é assim que o esporte trata os atletas que são pegos no doping. É assim que funciona no mundo dos esportes. Ben Johnson, um dos grandes velocistas, ganhou várias medalhas. Foi banido dos esportes também, por causa do uso de substâncias indevidas. Marro Imagem do Brasil. Tantos outros. Todos eles foram banidos ou deixaram de competir porque acharam que podia pegar atalhos para chegar no pódio. Outros meios. Porque podiam facilitar a sua vida. Podiam se esforçar menos e serem mais rápidas usando substâncias. E na vida cristã, por que a gente acha que a gente pode fazer isso? Porque a gente acha que pode. A gente acha que pode chegar a Deus dando o nosso jeito. Não sofrendo tanto. Não treinando tanto. Não acordando cedo todo dia. Não orando, não lendo a Bíblia. Não jejuando. Não tendo comunhão com os irmãos. Não participando da comunhão. Mas existe um jeito de eu chegar a Deus. Existem outros meios, eu tenho certeza. Que não vão me exigir tanto.
Existem outros caminhos que não vão me exigir tanto. Porque esse negócio de orar, esse negócio de ler a Bíblia, esse negócio de estar na igreja, esse negócio de estar em comunhão, esse negócio de buscar o Senhor, isso exige muito tempo. Eu não tenho esse tempo. Aí a gente começa a comprar oração, a gente começa a comprar bênção, né? É por que eu faço uma campanha de 7 dias para alcançar uma bênção? Porque é 7 dias, gente. 7 dias passa rápido. 7 semanas também passa rápido. O que é 7 semanas perto da minha casa própria? Vou fazer essa campanha. É 7 semanas, meu irmão. O que é R$900 para que eu possa alcançar a minha bênção financeira? Para que eu possa passar num concurso? Para que eu possa ter o esposo mais bonito? O que é? E a gente começa a comprar. Existem outros caminhos. Existem outros caminhos. Existem outras oportunidades. Nós estamos no shopping, Satanás abre as vitrines e mostra para vocês as opções. Olha, existe isso aqui. Não foi isso que ele fez no jardim? Não foi isso que ele fez com Eva? Não fez isso que ele fez com Adão? Olha aqui, tem outras opções. Vocês podem comer e aí tudo isso aqui vai ser seu. Não é assim que ele sempre está fazendo? E por que a gente está tão vidrado? Por que nossos olhos ainda brilham com as vitrines do pecado e das coisas deste mundo? Paulo escrevendo a Efésios capítulo 4, ele diz, você fará a vontade de Deus. Você se submeterá à vontade de Deus, Timóteo. Se você tem ouvido a palavra de Deus. Se é que você tem ouvido. Se é que você tem sido instruído. Se é que as verdades do Senhor têm chegado ao teu coração. Você vencerá. Você será coroado. Você chegará ao Senhor. Você cumprirá a vontade de Deus. Se é que a palavra de Deus tem encontrado lugar no teu coração. Se é que as verdades do Senhor têm sido vividas por você. Tá bom, mas é porque eu não compreendo direito as coisas. É por isso que eu ainda estou no caminho errado. Alguns jovens dizem, pastor, é porque eu não compreendo ainda direito. Por isso que eu erro tanto. É, meu filho, é. Eu não entendo direito à Bíblia, eu não entendo direito ainda a vontade de Deus. Eu não entendo direito ainda o que Deus quer de mim, eu não entendo direito ainda o que é para me fazer mesmo. Eu não entendo direito ainda por que eu não posso fazer isso. Por isso que eu ainda faço. É porque ainda ninguém me explicou direito. Bonito. Versículo 7, Paulo diz assim, Timóteo, presta atenção. Rapaz, você tem uma mente, você tem um raciocínio. Você não é burro não, Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, no versículo 7, pondera, pensa, raciocine em tudo que eu estou te falando. Escuta tudo que eu estou te falando e raciocina. Eu te fiz racional. O Senhor nos fez racionais, querido. O Senhor nos deu capacidade de meditar, de pensar e de tomar decisões em cima disso. Então essa coisa de dizer que eu não sei o porquê, que eu não compreendo direito, isso é uma falácia do inimigo para você. Essa desculpa não cola. O Senhor te fez pensante. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, Timóteo, pondera o que eu acabo de te dizer. Sabe por que você tem que ponderar? Sabe por que você tem que pensar? Ele continua no versículo. Você tem que pensar porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas, se você parar para pensar. Se você raciocinar. Se você meditar, o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Sabe por que você não tem compreensão das coisas ainda? Sabe por que você não sabe ainda qual a vontade de Deus para a tua vida? Porque você não parou para pensar ainda, meu irmão. Você não raciocinou ainda. Você não entendeu que o Senhor te deu essa capacidade. E Paulo está dizendo, Timóteo, pondera. Reflete. Pastor traz uma palavra todo domingo aqui. Sabe qual é o erro? De muitas vezes a gente cair nas mesmas besteiras. Sabe qual é o erro de nós nos embaraçarmos com as mesmas coisas na semana seguinte, ao ouvir uma palavra aqui? Porque a gente não parou para meditar nela. Porque a gente não raciocinou, porque a gente não refletiu.
Porque ela nem chegou no nosso coração. Ela ficou só aqui. E aqui mesmo ela se perdeu. E a Bíblia diz, é só quando você parar, quando você refletir, é que eu vou te dar compreensão de todas as coisas. Davi, ele meditava na palavra do Senhor de manhã, de tarde, de noite, para ele compreender o que Deus queria dele. Mas nós não, nós queremos o quê? Uma bola mágica. Nós queremos que alguém apareça na nossa frente e conte para nós o que será do nosso amanhã. Nós queremos que as pessoas nos digam quantos Pai Nossos a gente tem que orar para que a bênção chegue na nossa vida. O Senhor está dizendo, meu querido, reflete, pensa, medita. Eu tenho te dado palavras, você precisa meditar nelas. A verdade está nelas. Salmista no Salmo 119, ele diz, dai-me entendimento para que eu viva, Senhor. Me dá compreensão, Senhor, para que eu possa viver. Mas para que a compreensão chegue, querido, você precisa parar para refletir. Salmo 23 é um salmo bonito, e a gente gosta de orar ele. Oh, guia-me pelas águas tranquilas. Quem não quer ser guiado pelas águas tranquilas? Guia-me pelas veredas da justiça. Quem não quer ser guiado pelas veredas da justiça, querido? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ô palavra bonita. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda, certamente que a bondade, a misericórdia, o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Oh, coisa bonita. Mas e as verdades do texto? Porque só é guiado pelo Senhor aqueles que compreendem a sua palavra, aqueles que escutam a sua voz. É só quando a gente escuta que a gente é guiado. Uma ovelha só vai atrás do pastor quando ela escuta a voz. E a gente só escuta a voz do Senhor quando a gente para meditar nela, querido. Quando a gente para pensar naquilo que ela tem para nós, naquilo que ela quer nos dizer. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, um capítulo depois dessa carta, versículo 16 e 17. Ah, você não tem compreendido as coisas da vida, não? Você não está entendendo o que Deus quer para você na sua vida, não? Você ainda não sabe qual é o passo que tem que dar amanhã, não? A Bíblia está dizendo assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para quê? Para o ensino. Está te faltando ensino, querido? Era a palavra o ensino. Você não está sabendo, você não está entendendo direito, não? É aqui. É meditando nela que você vai entender. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para quê? Para a repreensão. Eu preciso de alguém me chamando a atenção. Eu preciso de alguém dizendo para mim, isso está errado. Você está precisando de alguém? Aqui a palavra de Deus faz isso. Ela repreende. Eu preciso de alguém que me aponte então o caminho certo. Está escrito aqui, ela é para correção também. Ela corrige a sua direção, querido. Ela te instrui a não se perder mais no caminho. É a palavra de Deus que nos torna plenamente preparados para a vida. É a palavra de Deus que nos prepara para a vida, querido. Não é a escola bíblica que nos prepara para a vida. Não é o culto de domingo que nos prepara para a vida. Não é ser membro de uma igreja que facilita para que a gente entre no céu. Bota meu nome aí, pastor. Ok? Pelo menos quando te chamar lá, eu vou estar no meio dos irmãos aí. O Senhor não vai chamar pela lista da nova vida, não. O Senhor não vai ter uma lista das igrejas e chamando o nome dos membros, não. Não é isso, não. Isso não existe, não, querido. Ter um nome no hall de membro de uma igreja não é nada. Não te garante nada. Participar da escola dominical não te garante nada. Vir ao domingo na igreja todo domingo não te garante nada. Dar oferta, dar dízimo. O pastor já falou isso aqui 1000 vezes. Nada disso te garante, querido. Nada disso te garante a tua entrada no céu. Nada disso te garante ser guiado às águas tranquilas, nada disso. O refrigério para a tua alma está no Senhor e na vontade dele para a tua vida. Você precisa meditar na vontade dele para a tua vida. E a vontade dele está aqui, querido. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não sou eu que vou dizer, é a palavra de Deus. Pense, reflita nela. Busque ela. E o Senhor esclarecerá aquilo que você precisa. Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu estou sofrendo algemas. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está falando assim, meu filho, quem está te escrevendo aqui não é uma pessoa que ouviu falar, não.
Que está escrevendo aqui alguém que está vivendo o algo mais difícil da vida. É alguém que está preso, está prestes a ser morto. É alguém que está encarcerado por causa do evangelho. Quem está descrevendo sou eu. É alguém que está vivendo na carne, na pele. Tudo que eu estou falando que você vai viver. Mas sabe de uma coisa? Versículo 3, capítulo 2. Participa comigo dos meus sofrimentos. Participa comigo, Timóteo. É um convite que eu te faço. Participa dos meus sofrimentos. Eu estou algemado. Participa comigo dos meus sofrimentos. Antes de ser soldado, antes de ser atleta, antes de ser lavrador, o convite que Paulo faz para Timóteo era: participa comigo dos meus sofrimentos. Está disposto? Está disposto? Participa comigo do meu sofrimento, que eu estou preso. Estou algemado. Vou morrer daqui a pouco. Participa comigo. E aí quando a gente diz eu participo, eu aceito, aí o Senhor vai nos moldar como bons soldados, como bons atletas, como bons lavradores. Mas primeiro eu preciso de aceitar o desafio. A pergunta é que muitos de nós não aceitou esse desafio. O desafio que a gente aceitou é: deixe Cristo melhorar a tua vida. Não é isso? Deixe Deus fazer aquilo que tu quer na tua vida e aceite Ele. Porque o convite, muitos de nós aceitamos foi esse convite. O Senhor vai melhorar a tua vida 100%. Tua relação com o teu filho vai melhorar 100%. Tua doença vai ser curada. Tua dívida vai ser apagada. Teu cheque especial vai sumir. Tua conta vai encher. Esse foi o convite que a gente aceitou de pronto. Mas o convite é: participa comigo do meu sofrimento. Segundo Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um grande peso de glória. É o sofrimento que produz. Agora você diz para o seu irmão assim: é o sofrimento que produz, meu irmão. Pode dizer para ele. Não tem vida fácil não, não tem moleza não. O sofrimento é que produz. O sofrimento que produz, querido. Então fique feliz. Porque se tu está sofrendo, tu vai sofrer mais. Porque quanto mais você sofrer, mais você vai produzir. Quanto mais nós sofremos, mais produzimos da glória do Senhor. Quanto mais nós negamos a nossa própria vontade, quanto mais nós fazemos a vontade do Senhor, mais a glória dele resplandece sobre nossas vidas. Amém? E é quando a vontade de Deus é cumprida, é quando a vontade de Deus é participada por cada um de nós, é que nós, então, somos representantes do Senhor neste mundo. Timóteo, sabe quando você vai ser um bom soldado? Sabe quando você vai ser um bom atleta? Sabe quando você vai ser um bom lavrador? Sabe quando tudo isso vai se cumprir na tua vida? Quando mesmo algemado, igual eu estou, a verdade chegar a outros lugares. O evangelho chegar àqueles que precisam. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Eu estou algemado. Eu estou preso. Eu estou encarcerado. Mas viver a verdade do Senhor, viver a vontade do Senhor é tão forte e é tão glorioso. Porque nós estamos lendo a carta de alguém que esteve preso, de alguém que esteve algemado. E nem a sua prisão, nem a sua algema foi capaz de impedir que essa palavra chegasse a nós. Timóteo, você será um excelente pregador. Quando mesmo calado, quando mesmo algemado, a mensagem for transmitida através da tua vida, do teu testemunho. A palavra do Senhor precisa ser testemunhada através de nós, querido. As pessoas precisam ver a palavra de Deus através de mim, através de você. As pessoas precisam olhar em você e ver um soldado de Cristo. Um atleta de Cristo. Um agricultor do Senhor. Quando praticamos intensamente o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é pregada. Ela é anunciada no nosso testemunho. Na nossa forma de viver.
Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, mesmo morto, ele disse, eu morro. Mas a palavra do Senhor não pode ser presa, nem pode ser morta, nem pode ser algemada. E ela vai se expandir, ela chegou até nós. Pelo testemunho, pela vida de alguém que se entregou ao Senhor. Eu convido você a fechar os teus olhos, mesmo sentado.